Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Espero te encontrar bem. Se não tiver, a gente sempre diz o que, gente? Vai ficar, que nós vamos ouvir é a voz de Deus, é a palavra do Senhor. E daqui a pouco a gente adora mais, a gente busca mais, recebe mais investimento de Deus na nossa vida. E eu espero te encontrar bem, como eu disse aqui, mas por favor, lhe faço um pedido. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, e a palavra que eu quero ministrar aqui para você hoje é uma palavra que para mim ela tem um peso muito grande, ela é muito importante. Ela tem um significado muito especial na minha vida, porque ela já me salvou. Aquela palavra que já foi testada, né? Aquela palavra que já foi experimentada. Sabe aquele texto, aquela história que você já experimentou pessoalmente? Isso faz dessa palavra uma palavra especial para a minha vida, porque foi ela que me sustentou em um dia, em um tempo, em uma fase de muita escuridão, de muita adversidade. E se você está enfrentando um tempo de guerra na sua vida, sabe, um tempo de adversidade, luta, eu quero que você receba essa palavra com o coração aberto, porque ela é poderosa para virar uma chave, para virar uma página na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Antes eu queria fazer um comentário, está aqui em Efésios capítulo 6, vamos dar uma olhada? Efésios capítulo 6, o versículo é o de número 10. Efésios, Novo Testamento, bem no finalzinho, né? Capítulo 6, o verso é o de número 10. A gente vai ler o 10 e o 11, é uma introdução, tá? Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Vamos ver até onde a gente chega aqui, que o Espírito Santo nos dirija, para a gente sair daqui com o investimento do Senhor. O texto diz assim, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, então tem um endereço certo. Para quem é o texto, o recado? O texto diz, irmãos meus, então é para quem é de Jesus. Perceba que isso aqui não foi dito, não foi escrito para aquele que está encapetado, endemoniado, que é ímpio, que não quer saber de Deus, que não está nem aí com as coisas do Senhor, não, pelo contrário. Se você é de Jesus, entregou a sua vida a Ele, você hoje é meu irmão em Cristo, isso é um recado de Deus para você. Qual é o recado? Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele completa dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo ainda anda por aí armando ciladas. Na sexta-feira agora eu falei até um pouquinho sobre a arapuca. Cilada que o inimigo arma, né? São arapucas, são laços, com base no Salmo 91, que traz uma promessa maravilhosa. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Nós servimos um Deus capaz de nos livrar das arapucas que o inimigo arma, das ciladas que o inimigo arma, mas é o nosso dever, igreja, nos fortalecer. E onde é que nós fazemos isso? Na academia? Não. Na academia você fortalece o seu corpo, mas espiritualmente falando, você vai se fortalecer, o texto diz, no Senhor, e o Senhor está na palavra dele. É ouvindo a palavra, é orando, é se aproximando de Deus, que Deus vai fortalecer a sua vida. Você pode dizer amém? E o desejo de Deus não é só fortalecê-lo, o desejo de Deus ao longo de todo esse livro, de toda a palavra dele, é transformar a sua vida, mudar a sua história. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Eu conheci um tempo, até alguns anos, um cidadão fora do país, e ele fazia restauração de carros, ele restaurava carros. Eu, uma vez conversando com ele, ele me explicou a diferença entre uma simples reforma e uma restauração. Às vezes nós somos tentados a acreditar que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele quer reformar, ele quer consertar a nossa vida. Existe, né, uma meia verdade aí, mas na verdade Deus não quer só consertar a nossa vida, como se conserta um carro. Deus quer realmente reformar, Deus quer fazer uma restauração na nossa vida. Ah, pastor, é a mesma coisa. Não, não é. Quando o assunto é restauração, não se pode usar qualquer peça. Você, para restaurar
um carro, por exemplo, só vale se for através de peça original. Amém, pessoal? Diferente de consertar o carro. Eu quero só consertar mesmo, aí você vai e leva na mecânica, aí se a peça é cara, o mecânico vai dizer, poxa, a original é tanto, mas tem uma paralela, já ouviu falar da peça paralela? Tem a paralela, tem aquela que mas não é tão cara, não é original, né? A marca não é aquelas coisas, mas você sai daqui com o carro funcionando, vai funcionar, vai andar, dá uma sobrevida, dá para você continuar caminhando. Pois é, Deus não usa peça paralela. O que Deus quer fazer na sua vida é original. Deus quer restaurar a sua sorte. Diga glória a Deus, irmão. Deus quer transformar completamente. Não é só um concerto, é uma verdadeira obra de arte, onde o nosso Deus, Ele é o dono, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe exatamente o que você precisa para alcançar aquilo que Ele tem para você. E aí vem o ponto de hoje. Algum tempo atrás, eu gravei na nossa sede ali, num programa que a gente tinha de mensagem, sobre, até está na minha página assim no YouTube, o Lá de Deus, e ministrei alguma coisa sobre isso na igreja, e Deus tem um lá para cada um de nós, mesmo assim, só estou te dando uma introdução, que não é a mensagem de hoje ainda, mas tem tudo a ver com ela. Então Deus tem um lá para nós, existe um lugar onde Deus quer que você chegue, alguns de vocês devem se lembrar disso, e eu usei pelo menos 2 textos, o primeiro em Gênesis, eu vou passar assim rapidinho, igual furacão, só para te lembrar, tá bom? Gênesis capítulo 11, rapidinho lá, Gênesis é fácil, é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 11, versículo 31, só estou te preparando ainda, nós já vamos chegar lá no lá de Deus, se é que você me entende. Gênesis capítulo 11, versículo 31, diz assim: E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai tua mulher, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. O que você tem que gravar daqui? O Terá era pai de Abrão. Ele pegou Abrão e toda a família, inclusive aqui está como Sarai ainda, mas a gente sabe que depois ela vai ter o nome transformado de Sarai para Sara. E o próprio Abraão, né, vai ter o nome transformado de Abrão para Abraão, pai de uma multidão de nação. Mas qual é a ideia? O Terá, que é o pai do Abrão, ele sai de Ur dos caldeus, e o texto diz que tinha um lá para ele tinha um objetivo final, onde é que ele queria chegar, onde é que era o lá de Deus para ele. O texto diz que ele queria chegar em Canaã. Então ele saiu da onde, igreja? Ur dos caldeus. Onde é que ele queria chegar? Canaã. Só mais uma vez, não se irrite com o pastor, hein? Da onde ele saiu? Ur dos caldeus. Onde é que ele queria chegar? Canaã. Grave isso. Aí vem o 32. O texto diz que vieram até Arã e habitaram ali. Chegou em Canaã? Não. Ele chegou aonde? Em Arã. O nome é parecido, mas não é o mesmo lugar. Ele saiu de Ur dos caldeus para chegar em Canaã. Até onde ele chegou? Arã. Não é Canaã. Ele chegou em Arã e habitou ali. E foram os dias de Terá 205 anos. O pessoal vivia bastante, né, irmão? 205 anos. E o que diz o texto? E morreu Terá. Onde? Em Arã. Então ele morreu sem chegar lá. E eu lembro que quando eu mencionei isso, irmão, a frase no meu coração é: não morra sem chegar lá. Tem muita gente morrendo, perecendo, parando antes de chegar lá. Isso por 2 razões, ou por causa das lutas, porque daqui a pouco eu vou falar inclusive sobre isso, as lutas para você não chegar lá, e tem luta para você não chegar lá, existem batalhas, o inferno se levanta para você não chegar lá, mas existe um outro lado da história também, tem gente que não chega lá, porque às vezes Arã é bom demais. Você entendeu o que eu falei agora? Às vezes está tão bom do jeito que está, que você já desistiu do que Deus te prometeu. Tá gostoso,
está tranquilo, dá para continuar do jeito que está, dá para continuar vivendo do jeito que você está vivendo, dá para continuar, pastor, está bom do jeito que está. Então às vezes nós trocamos o bom por aquilo que pode ser melhor ainda. E Deus tem algo tremendo para você, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, mas a comodidade de Harã parou você. Está bom do jeito que está, já não se sonha mais, já não se persegue mais, já não se busca mais, por causa da comodidade de Harã. Quem está entendendo, diga amém. Marcos capítulo 4, fica tranquilo que eu estou correndo assim, irmão, é só porque isso aqui não é de hoje ainda, só estou lembrando que uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar de todas as coisas. Marcos capítulo 4, versículo 35. Agora é Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos. Capítulo 4, versículo 35. Diz assim, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus falando para os discípulos, passemos para outra margem. Perceba que está no imperativo, é uma ordem. Jesus está mandando os discípulos atravessarem a margem para o outro lado, para outra banda. Amém, pessoal? Ele não disse, olha, se vocês estiverem afim, sentirem no coração, acordarem dispostos. Não, Jesus disse, passemos, imperativo. Quando você encontrar textos assim na Bíblia, orai sem cessar, não está pedindo, está no imperativo, é mandamento, é ordem, Deus está mandando, amém? Jesus está dizendo, passemos para outra margem, e eles, os discípulos obedientes, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos, até que tudo bem. Jesus mandou eles atravessarem o mar, para o outro lado, para outra banda, e eles pegaram Jesus, inclusive, com eles, e começaram a atravessar. E mesmo assim, o que diz o próximo versículo? Vamos ler comigo, por favor? E levantou-se grande temporal de vento. Eu queria que você gravasse isso, nós vamos precisar disso para hoje. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Eu entendo, irmãos, que existem ventos que a gente enfrenta, para não chegar onde o Senhor nos mandou chegar, para não alcançar o que pela palavra Ele nos prometeu. Eu não sei o que Deus tem prometido para você, mas vou ser muito sincero contigo, até hoje, eu ainda guardo algumas promessas de Deus no meu coração, várias eu já alcancei, cheguei lá, mas algumas ainda não. Uma vez o apóstolo Paulo disse, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio. O que ele está dizendo? Eu ainda vou chegar lá. Mas no final da vida dele, ele diz, olha, eu acabei a minha carreira, eu combati a fé, acabei a carreira, eu guardei a minha fé. O que ele está dizendo? Cheguei lá, eu alcancei. O que Deus tem para você? Qual é o sonho de Deus que arde no seu coração? Quando você abre essa Bíblia, o que te impulsiona? O que te faz acordar cedo e dizer assim, amém, Jesus, obrigado, mais um dia. Você está indo para onde? Irmão, é triste, eu vou te falar uma coisa, eu queria que você entendesse isso com todo temor no coração. Tem gente que está passando pela vida completamente perdido, à deriva, não faz a menor ideia de onde está indo, para onde está indo, o que Deus tem para ele. É mais um dia e é só assim, o que Deus tem? Vamos lá, o que aparecer aí, pastor? Nós estamos indo. A pior coisa que eu penso que pode acontecer na vida de um crente é ele não saber o que Deus tem para ele. É o propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, e até preguei isso aqui, mente renovada, vida transformada, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Uma mente renovada nos faz ter uma vida transformada, a ponto de nós abraçarmos a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus para a nossa vida. Até aqui, quem está entendendo, diga amém.
Para os discípulos ficou claro. Jesus disse: é lá do outro lado que eu quero que vocês cheguem. Quando eles começam a remar para o lado de Deus, o que acontece? Um vento, um verdadeiro temporal se levantou. Eles enfrentaram uma tempestade. Eu não tenho dúvidas de que essa aqui muito claramente foi uma tempestade maligna para não chegarem lá, porque é nessa tempestade que Jesus é acordado, que ele fica de pé no barco, e ele faz o quê? Ele repreende esse vento. Outras tempestades Jesus passou também com os discípulos. Teve uma que ele andou sobre as águas, mas essa Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, aquieta-te, e houve bonança. Diga amém, irmãos. E então eles chegaram lá. O que tinha lá? Marcos 5:1. O que tinha lá? Marcos 5:1. Vamos ler? E chegaram lá. O lá que é por minha conta, porque o que diz o texto? Chegaram a outra margem do mar, onde Jesus tinha mandado eles irem. E o que tinha lá? A província dos Gadarenos. Tem versão que traz Gerazenos, a província de Gadar. Lá tinha o homem mais encapetado da Bíblia. Lembra dele? Aquele que vivia no cemitério, que não usava roupa, que vivia se ferindo com pedras, que parecia um doido, que andava gritando, ninguém conseguia amansar, ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia prender, porque tendo sido preso muitas vezes com grilhões, cadeias, correntes, ele arrebentava tudo, e o texto diz: ninguém podia amansar aquele homem. Tinha uma legião naquele homem, uma legião de demônios saíram daquele homem e entraram em cerca de 2.000 porcos. Vocês lembram dessa história, não lembram? Quem está me acompanhando, diga amém. Isso aqui é muito importante, tá, irmão? Entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no mar, e aquele homem agora foi visto finalmente vestido em perfeito juízo e sentado, e todos temeram. Diga glória a Deus. É lindo o que Deus faz quando você não recua, quando você chega onde Deus mandou você chegar, quando você vai onde Deus planejou que você fosse, quando você abraça o lá de Deus para a sua vida de uma maneira muito clara e rema em direção a Ele. Pessoas serão alcançadas graças à sua obediência de fé. Você pode dizer amém? Pessoas serão libertadas, porque você não desistiu da missão que Deus te deu. Até aqui, quem entendeu, diga glória a Deus. Então agora eu vou pregar. Vocês creem nisso, gente? Daqui para meia-noite a gente vai embora, né? Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, para eu fazer um comentário. Eclesiastes 8. Está bem no meio da Bíblia, né? Você abre a Bíblia no meio, cai em Salmos ou em Provérbios, aí você vai para frente. Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Capítulo 8, versículo 5. Essa é uma mensagem que tem um endereço certo. Qual é o endereço da mensagem que eu quero te entregar hoje? Para quem é essa palavra? Vê se você se enquadra nela, nesse perfil. É para você que quer chegar lá. É para você que entende que Deus tem algo para você. E você entende que não chegou lá ainda. E você tem enfrentado batalhas e momentos na sua vida que realmente faz pensar se vale a pena continuar. E você está aqui nessa manhã, ou quem sabe nos acompanhando, nós estamos transmitindo o culto também, e você questiona: meu Deus, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não criei um lá na minha cabeça, e agora eu achei que foi Deus, e eu estou remando sei lá para onde? Será que vale a pena eu gastar mais força e energia na minha jornada? Será que eu sei de verdade o que eu estou fazendo? Se você hoje me ouvindo falar assim, diz: caramba, é a minha vida, essa mensagem é para você. Amém? Vocês estão me olhando estranho, irmãos? Amém? Eclesiastes 8, versículo 5. Deixa eu te explicar uma coisa.
e a gente se aprofunda nisso. Eclesiastes 8:5 diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Amém, glória a Deus por isso. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Mais uma vez, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Discernir é entender, de uma maneira clara. O que nós precisamos entender com um coração sábio? A gente precisa ter um discernimento claro do tempo que a gente está passando, da estação que você está, e do modo pelo qual você deve viver nessa estação. Tudo bem? Vamos de novo. O coração sábio, ele tem discernimento do tempo e do modo. Isso é importante entender. É muito importante entender. Uma vez eu fiz um comentário aqui sobre esse texto, sobre essa frase. Se a gente não entender, por exemplo, o tempo que a gente está vivendo, a gente vai errar no modo de viver nesse tempo. Agora não perca o que eu estou falando, senão você vai entender tudo errado daqui para frente. E está repreendido todo espírito de confusão. Imagine que num calor desse de Cuiabá, que só os cuiabanos que aqui estão sabem o que é isso, o pessoal que está nos assistindo sei lá de onde, pode não compreender como é quente Cuiabá. Cuiabá só tem 2 estações, quente e mais quente ainda. Então faz um calor de noite, misericórdia. Imagine que no meio-dia o sol pelando, você olha para alguém na rua e ele está de cachecol, está de touca, está de luva. Das duas, você vai dizer, esse cidadão não está bem não. Esse cara é doido. Ele bateu a cabeça, tem que dar um remédio para ele não está passando bem, tem alguma coisa errada. Porque claramente ele errou no modo de se vestir. Por que ele errou no modo de vestir? Porque ele não está entendendo o tempo. É quente. Entendeu o que eu falei agora? Então, quando a gente não tem discernimento claro do tempo que a gente está vivendo, a gente vai errar no modo de viver naquele tempo. E tempo, estação, é uma coisa que passa. Não adianta você padronizar isso. Não adianta você pensar, não, é só assim que eu vou andar. Não, depende do tempo. Então você tem que ter um discernimento. Qual é o tempo que você está passando? Qual é a sua estação? Você está caminhando, remando, navegando em direção ao lar de Deus para a sua vida. E nessa viagem, algumas estações, você vai passar por alguns momentos diferentes. E é sobre isso que eu quero falar com você. E aí eu vou te fazer um pedido. À medida, eu separei 4 tempos, momentos, ventos, adversidades, batalhas. Você pode chamar do jeito que você quiser, do jeito que o Espírito Santo plantar no teu coração. O que eu quero? Eu quero é que à medida em que eu for falando, você pense em você. Porque, irmão, pensa num negócio que chateia pastor, pelo menos a mim. É você ouvir a mensagem e pensar assim, palavra, meu pai do céu, foi tudo para o meu marido. Eu fico feliz que você esteja pensando nisso, mas olha, Deus trouxe você. Deus quer falar com quem? Com você. Fala amém. É você. Então, por favor, na medida em que eu for pregando e falando desse tempo, dessas estações, você vai pensando em você. Meu Deus, será que esse é o tempo que eu estou passando? Você vai pensando em você. Meu Deus, será que essa é a fase que eu estou enfrentando? Amém? Tudo bem? Combinado? Então vamos lá. Atos capítulo 27. Agora, a mensagem de hoje, vamos colocar o tema aqui para o pessoal poder também, se você quiser, eu sei que tem gente que gosta de anotar, né? Então o tema da mensagem de hoje é esse, ó. Que tempestade é essa? Mas você poderia colocar, meu Deus, que tempo é esse? Talvez fosse até mais oportuno, né? Não sei. Que tempo é esse? Que luta é essa? Que estação é essa? Que guerra é essa? Que batalha é essa? Que tempestade é essa? Atos 27. Eu vou procurar ser assim, breve e bem preciso. O capítulo inteiro 27 fala sobre uma tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou, inclusive um naufrágio.
Mas ninguém se perdeu nesse naufrágio. Mas foi uma tempestade brava. Às vezes eu vejo as pessoas lendo esse texto, eu acho interessante, porque se apresenta Paulo aqui de uma maneira diferente, parece que ele está fazendo turismo. Parece que Paulo decidiu viajar para a Itália, para Roma, e para passear. Não, a gente tem que entender o momento do texto. Paulo aqui é um prisioneiro. Paulo está preso. Ele está sendo levado para Roma, porque como cidadão romano, ele também tinha cidadania romana, ele apelou para César. Mas em tudo isso há um lá de Deus, eu preciso que você entenda isso. O que é que Deus quer aqui? Não sei se você consegue enxergar isso claramente. Deus quer que Paulo testemunhe diante de César. Amém? Esse é o lá de Deus para Paulo. E eu penso que é importante a gente entender o que Deus quer da gente, irmãos, porque isso é libertador. A gente para de viver o que os outros querem que a gente viva. A gente para de fazer o que os outros querem que a gente faça. A gente para com o vício de agradar todo mundo. A gente tem um lá de Deus, é muito libertador isso. A gente sabe o que Deus quer da gente, então a gente está remando para lá. Quando a gente encontra alguém que tem, paixão por isso, e tem o mesmo gol, o mesmo alvo, a mesma meta, então esse alguém entra no barco e vamos embora, vamos junto. Mas existem pessoas que vão acabar mas eu estou indo para outro lugar, o que Deus quer de mim é outra coisa, então amém, vamos ser amigos do mesmo jeito, mas você então rema para outro lugar, que eu sei onde Deus quer, eu não posso largar o lá de Deus agora, para poder viajar com você numa aventura, para te agradar. Vocês estão entendendo isso? Isso é maravilhoso, é libertador. Então Paulo tinha isso no coração muito claro. Paulo tinha isso muito claro. Ele sabia que havia sido erguido como um pregador dos gentios. Ele conhecia o ministério dele, sabia o que Deus queria dele e chegou a brigar com Pedro por isso. A Bíblia diz, resistir Pedro na cara. Porque ele sabia o que Deus tinha para ele. E ele não tinha problema com isso. O negócio dele não era agradar homens, o negócio dele era agradar a Deus. Puxa, é realmente se admirar esse grande homem de Deus. Mas aqui ele está preso. Com outros presos dentro de um barco, ele está sendo levado até Roma. E porque ele é preso, no início da viagem, ele chega a dizer, gente, olha, não vamos, eu estou percebendo, meu coração, que essa viagem vai dar problema. Não sei se você conhece o texto, Paulo avisa, vai dar zica, não está zica é por minha conta, mas o negócio não vai funcionar, não vamos, o negócio, estou sentindo. E eles ouviram mais o capitão do navio do que Paulo. Por quê? Porque Paulo era um mero preso. É ruim quando a gente está num navio onde ninguém escuta a gente, irmão? É ruim onde você é um homem de Deus da casa, a mulher de Deus da casa, que você tem sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo te fala as coisas, e quando você levanta a voz e diz, gente, não vamos para esse lado não, família, vamos para outro canto, mas ninguém te escuta. E é duro, porque quando a tempestade chega, dá vontade de falar o quê? Eu avisei, eu falei, não era para ir, mas você é considerado só mais um preso, mais um viajante do barco. E eu penso, o Espírito Santo quer falar com você hoje poderosamente. Considera isso, talvez uma das mensagens mais importantes da sua vida. Abra aí, Atos 27, primeiro tipo de adversidade, está no versículo 4. Vamos colocar o primeiro tipo de vento, vamos colocar assim, ou de adversidade. Você que gosta de anotar, anote aí. Qual o primeiro tipo de obstáculo para o lado de Deus? Está aqui. Ventos contrários. Vamos repetir isso? Ventos contrários. Está fraquinho. Vamos tentar de novo? Ventos contrários. A Bíblia está cheia de exemplos. Mas os exemplos que eu vou dar, todos estão aqui dentro de Atos 27. Nós vamos ver fases dessa tempestade. O tempo fechou, a adversidade se levantou. E o primeiro vento, o primeiro obstáculo mencionado é esse, ventos contrários. Isso está no verso 4, vamos ler o 4? E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre. Por quê?
Leia aí para mim, igreja. Por quê? Porque os ventos eram contrários. O que acontece nesta estação, nesse tempo, no momento em que nós estamos enfrentando ventos contrários? O vento contrário é aquele que você rema, é difícil sair do lugar. Você gasta energia e parece que as coisas não acontecem na sua vida. Nós combinamos, eu vou falando e você deve pensar em você, na fase que você está passando. Você põe força num projeto e sabe, já ouviu aquela expressão, passo para frente, na hora que você para respirar, 2, 3 passos para trás. Você está na estação de um vento contrário. As coisas não vão. E é interessante que você pensa assim, poxa, eu luto, não sai do lugar, então não vou lutar. E você solta o leme, aí que piora mesmo, porque se o vento é contrário, você só anda para trás. Então é um momento em que se gasta muita força, se gasta muita energia, mas não se vê os resultados. Olha, em um tempo normal, gastando força, energia, o dinheiro que você tem gastado nesse projeto, você já estaria, muito melhor, você sabe disso. Mas nesse tempo, nessa fase que você está, é incrível, parece que se gasta força, se gasta dinheiro, se gasta energia, e aí você começa a questionar o lá de Deus. Nessa fase, a maioria de nós começa a pensar assim, será que eu ouvi certo? Será que Deus me mandou fazer? Será que Deus me mandou abrir essa empresa mesmo? Rapaz, será que foi Deus que mandou eu casar? Não é possível. Misericórdia, pastor, achei que fosse Deus que mandou, e que vento é esse? Eu só entrei no barco e só comecei a remar para lá, porque o Senhor mandou, mas agora eu já estou pensando, será que eu não ouvi voz? Será que não foi coisa da minha cabeça? Existem alguns exemplos bíblicos para isso. Por exemplo, José do Egito é um exemplo tremendo, para uma estação de vento contrário. Um garoto jovem, 17, 18 anos de idade, tem sonhos de Deus, e claramente Deus diz a ele, mostra para ele o lá de Deus para a vida dele. Mostra em sonho ele grande, o feixe dele de pé, a estrela dele brilhando, ele seria maior do que os seus irmãos. Mas o que acontece depois desse sonho é totalmente o contrário. Ele é vendido, ele é traído, ele é humilhado, ele é escravizado, ele é injustiçado. A mulher de Potifar, quando as coisas começam a melhorar, ele diz, agora vai, a mulher inventa, mente, e ele vai para o calabouço. Qualquer um no lugar desse rapaz diria, eu devo ter entendido errado, não é possível. Eu devo ter entendido errado, meu pai, aquela mensagem, aquele texto que eu li, aquele livro, meu pai, aquele culto, meu Deus, aquele momento de quarto que eu estava orando, o Senhor me prometeu, meu Deus, será que foi o Senhor mesmo? Meu Deus, eu acho que eu estou ficando doido. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Eu digo a você, eu já passei por momentos e fases da minha vida, eu disse assim, meu Deus do céu, será que eu bati a cabeça? Será que eu fiquei maluco? Será que eu inventei um lá para a minha vida? Será que eu queria tanto isso, que eu acabei achando que foi Deus que falou comigo, que me prometeu? E aí eu comecei a remar para esse lugar, eu comecei a andar para esse lugar, comecei a nadar para o lado de Deus, e agora a coisa está tão ruim, só vem vento para trás, a coisa só me empurra para trás. Eu fico pensando, será que foi o Senhor mesmo? Compreenderam? Se você tem enfrentado esse primeiro tipo de vento, primeiro tipo de adversidade, eu quero incentivar você a continuar firme. É luta, não é tão simples, mas eu quero incentivar você a continuar firme e desafiar você a continuar crendo na voz de Deus. Vou te explicar por quê. Jesus foi batizado em Mateus 3, por João Batista, vocês conhecem a história. No Rio Jordão, quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo, uma pomba pousa sobre ele, em forma como
uma pomba pousa e uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Entende a frase? Vamos melhorar, vamos traduzir a frase: filhão, é nós, estamos junto, papai te ama, garoto, você mora aqui, estamos fechados. Na hora que o papai termina de dizer isso, começa o capítulo 4, e Jesus entra num deserto, e num deserto ele é bombardeado por Satanás. É importante você entender a Bíblia num todo. A Bíblia não foi escrita de maneira original em capítulos e versículos, depois foi dividida para a gente poder estudar e encontrar melhor os textos. Mas olha o momento, como é que você escuta, papai te ama, e aí o passo que você dá, a remada que você dá para frente, é só luta. Eu disse, caramba, será que eu ouvi mesmo que papai me ama? E tudo que Satanás vem tentando fazer nessa sua jornada, com esse vento contrário, é colocar em xeque uma voz que você ouviu de Deus. Mas você não pode deixar essa voz se perder na sua vida. Fala amém. Não deixa a voz de Deus se perder na sua vida. É a voz de Deus que nos dá força para continuar, mesmo quando tudo não faz sentido, mesmo quando as pessoas olham para a gente e dizem, eu não sei por que você continua, acho que você é bobo, acho que você não entende, eu não sei por que você continua, parece bobeira sua, coisa da sua cabeça, qualquer um no seu lugar já teria desistido, e você pensa com você mesmo, qualquer um teria desistido, menos eu sei o que eu ouvi do meu pai, eu sei o que o pai me disse, eu não vou parar. Diga, eu não vou parar. Amém? Esse é o primeiro obstáculo. Pastor, e acabou? Acabou, a viagem começou agora. A viagem começou agora. Segundo obstáculo, vamos colocar primeiro ele aqui. Qual que é o segundo obstáculo que nós enfrentamos numa viagem ao lar de Deus? A frase agora é: ausência de ventos. Vamos repetir essa frase? Ausência de ventos. Qual é o texto? Versos 6 e 7. Vamos ler o 6, principalmente. Diz assim: achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias, grife essa expressão agora, navegássemos vagarosamente. De novo, por muitos dias, navegássemos vagarosamente. Só mais uma vez, não se irrite com o pastor, eu sou assim mesmo. Por muitos dias, vai pensando nisso, muito tempo, navegando vagarosamente. Já passou por isso? Os dias passam e você não sai do lugar. Bom, o primeiro motivo que pode fazer com que isso aconteça é o tal do vento contrário. Mas, irmão, tão complicado, aí vai depender um pouco do seu temperamento, para você entender o que eu vou falar aqui agora para você. Tão complicado quanto enfrentar uma luta, uma adversidade, alguma coisa que bate contra você, e você sente que está ventando o contrário, então você está na guerra. Eu entendo que tão complicado como essa fase, é uma fase em que nada acontece, nada. Aí vai depender um pouco do seu temperamento, porque por mais tranquilo que eu seja, William, eu sou, irmão, quase andando de ré, devagar, quase andando de ré. Mas acredite, eu não consigo ficar parado, eu não consigo viver, irmão, para mim é difícil passar por estações onde nada acontece. Para mim, meu Deus, eu quero morrer. Você sabe que você acordar, dormir, acabou o mês, acordar, dormir, acordar, dormir, acabou outro mês, pronto, já foi mais um ano. E o que aconteceu na sua vida? Nada. Sabe, irmão, não ter vento também, vou falar a verdade, hein? Eu prefiro encarar uns ventos do que a inércia, o nada. Não acontecer nada para mim é horrível. Vou te explicar aqui, isso acontece, e aconteceu na vida de muitos homens. Abrão
Deus diz: Abraão, você vai ser pai de uma multidão de nações. E no outro dia nasceu o filho. Foram anos sem vento nenhum. Entendeu o que eu falei? Nada, não tem um sinal, nada, irmãos, nada. Só esperando para ver se um vento vem e ajuda a chegar lá, alcançar o que Deus falou. Mas todos nós enfrentaremos ou enfrentamos momentos na nossa vida em que parece que nada acontece. Como é que a gente tem que reagir, irmãos, na fase do falta um vento, seja até contrário, né? Não venta a favor, mas também não venta contrário, você fica assim, né? Sem saber, nada acontece. Bom, a gente tem que continuar firme, a gente tem que continuar acreditando, a gente tem que continuar crendo. Meu Deus, o Senhor me prometeu, não aconteceu ainda, não cheguei lá ainda, e parece que não tem nada me empurrando para lá, mas eu decido continuar acreditando que eu vou chegar lá, em nome de Jesus. É fácil? Não posso mentir para você, não estou aqui para isso, estou aqui para te falar a verdade. Fácil não é, mas você tem que continuar crendo nisso, você vai chegar lá. Uma hora dessa, Deus, que você alcança o lar de Deus. Amém? Fala assim um amém para eu acreditar, amém? Você vai chegar lá, eu creio nisso. Terceiro, são 4, tá? Vamos colocar aqui, eu gosto do terceiro, irmão. O que diz a frase agora, o terceiro, número 3? Os bons portos. Esse era o nome do lugar onde eles chegaram, irmãos. Olha o nome do lugar, que lugar bacana, irmão. Bons portos. Eu acho que o nome já diz tudo, né? Vamos ler isso na Bíblia? Olha o versículo 8. Eles estão no meio de uma tempestade, o tempo fechou, a adversidade é grande, e aí no versículo 8 diz assim: e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Ah, diga glória a Deus. Ah, irmão, nem só de guerra vive um crente, né, irmão? Tem hora que Deus manda uns refrescos. Manda ou não manda? Olha, parece que vocês estão na dúvida, mas manda, viu, irmãos? Deus manda. Irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Você já pensou nisso? Já passou por alguns momentos na sua vida e você disse: meu Deus, eu não vou aguentar mais, não vai dar mais, agora Deus para os bons portos. Aí Deus dá uma brisa, aí vem uma calmaria, dá uma melhorada, ele dá uma soprada, e você nos bons portos, sabe, recupera a força, recupera o ânimo, recupera a alegria, porque você já estava prestes a desistir. Fiel é essa palavra. Deus não deixará que você seja tentado acima do que você possa suportar. Fiel é essa palavra. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape, para que a possais suportar. Deus, Ele te fez. Ele sabe até onde o material aguenta. Ele te conhece, a tua estrutura, e o texto diz, sabe que você é pó, que nós somos pó. Ele não vai permitir que você morra nessa tempestade. Você tem que acreditar nisso. Existirão momentos em que você vai pensar: misericórdia, meu Deus, agora eu vou morrer. Mas Deus te fez, Ele te conhece. Então, momentos em que parece que as coisas estão perdidas, meu Deus, é só luta, luta atrás de luta, luta atrás de luta, meu Deus do céu, o que é isso? Deus sempre vai ter alguns bons portos reservados para a gente. Sabe aquele lugar onde você para abastecer? Aquele lugar onde você diz: vamos fazer uma pausa aqui na viagem, vamos comer, vamos dar uma descansada, vamos tomar um cafezinho, olha que bacana, e aí você abastece, vamos seguir viagem, vamos, e vamos voltar para a guerra. Qual é o problema de um bom porto? Bom, o problema de um bom porto é que ele é um bom porto, e chegar num bom porto
dá uma vontade de não sair mais dele. Entenderam o que eu falei agora? Você vê, pastor, mas esse não é o bom, é legal ser um bom porto, é maravilhoso chegar num bom porto, o problema é que, foi lá que Deus mandou você chegar, esse é o lá de Deus, a viagem não terminou, e se você alcançou na sua vida uma fase que você diz, pastor do céu, me estabeleci, as coisas para mim têm acontecido, financeiramente estou resolvido, graças a Deus minha família vai bem, obrigado, e por causa disso, você parou num bom porto, tendo você um lar, em outro lugar, um chamado, e porque agora você encontrou um momento de estabilidade, você não pode parar, não é justo com Deus, com o seu chamado, com a sua missão, porque agora você está bem, eu não quero sofrer mais, eu não quero problema para a minha vida, não quero mexer com gente, e é verdade, pensa num negócio que dá problema, irmão, gente, onde tem gente tem luta, irmão, você trabalha com gente, você vai ter guerra, batalha, ninguém igual ninguém, cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito, cada um tem uma ideia diferente, e aí, irmão, é guerra. Agora, onde Deus mandou você chegar, qual que é o lá de Deus para a sua vida? Aí você chega num bom porto, respira, abastece, é tão gostoso, é igual Terá, chegou em Harã e disse, glória a Deus, vou habitar aqui, mas a ideia não era morrer em Harã, a ideia era chegar em Canaã, o lá de Deus, se o lá de Deus para a sua vida é outro, por melhor que seja esse porto, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que zarpar. Fala amém, gente. Ninguém quer zarpar, né, irmão? Mas deixa que está tão com a luta, que eu acabei de sair de uma tribulação, uma tempestade, vou zarpar aqui, vou de novo entrar em cara, vai. Porque a vida é muito mais do que bem-estar, vida do crente maduro, é mais do que você, é mais do que bem-estar para você mesmo, é mais do que eu estou bem, os outros que se explodam. A vida do crente é muito mais do que isso. Deus tem um propósito para você, e muitas almas que estão dentro do barco dependem disso. E você não desanime, continue lutando, remando, navegando até chegar lá. Tem gente que vai ser salva se você decidir cumprir o seu propósito. Fala amém? Então é hora de zarpar. Não sei se você pastor, está tão bom a fase na minha vida, pastor, encontrei um porto bom, um porto seguro. Então, querido, se você não chegou lá ainda, vamos abrir essas velas e vamos tentar, vamos entrar no mar de novo. E aí, pastor, mas agora vai ser... Não, agora... Bom, agora você vai ver. O último, quarto. Vamos colocar aqui. A frase agora é: o vento euroaquilão. Nem toda versão da Bíblia traz esse nome, vento euroaquilão. A NVI traz só como vento nordeste, daqui a pouco a gente vai ler. Mas o que é um vento euroaquilão? É conhecido também como um vento gregal, o mais violento vento do mar Mediterrâneo, que sopra do nordeste da costa de Creta. Meu Deus do céu. Na NVI aparece como um vento nordeste, conhecido como uma espécie de tufão. No Oriente isso é chamado tufão, no Ocidente o nome, o vento é o mesmo, mas muda. Furacão, a gente conhece mais como furacão. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou ler o texto primeiro. O versículo é o 13, Atos 27, 13. E soprando o vento sul brandamente. Que bonito, né, irmão? Olha que texto, irmão. Eu leio isso aqui, eu fico pensando, eu não sei se você é assim, igual, eu acho que eu pareço doido, né? Eu leio um negócio assim, eu me vejo dentro do barco, eu estou dentro do navio, irmão.
E olha que gostoso, ó, o vento sul brandamente, isso é uma brisa, tudo de bom. O que diz o resto? Lhes pareceu terem já o que desejavam. Ah, você já sentiu isso? Vem uma brisa e você diz, agora deu. Aleluia, Jesus. Você começa até a agradecer. Cheguei lá. De repente, fazendo-se vela, foram de muito perto, costeando Creta, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Eu não sei se você tem prática de navegação, mas é a deriva, essa não tem como você governar o barco. Você perde o controle. E é interessante como que dentro de um texto só, o negócio sai de uma calmaria, uma sensação de que cheguei lá. Oh, pelo amor de Deus, se você tem um tempinho com Deus, eu duvido que você nunca passou por isso. Fases da sua vida que você diz assim, agora, que é isso? A venda já fechou. Rapaz, já acabou, concluiu, já está certo. Não, já conversei com ele, resolvi o problema, o casamento está não, beleza, já conversei com meu filho, fizemos um combinado agora, pastor, minha casa, minha família, meu negócio, a igreja, meu ministério, agora eu cheguei lá. De repente, você sabe que você acordar um dia assim, com vento, você está dormindo, você dorme um vento brando, que você acorda debaixo de um furacão, você diz, o que é isso? O que aconteceu tão rápido que minha vida mudou desse jeito, que o negócio zicou, que o tempo... Que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? Mas estava tudo certo, agorinha estava tudo combinado, estava tudo tranquilo. O que aconteceu que o tempo fechou desse jeito? É o Euroaquilão. Eu vou ler o mesmo texto, antes eu vou ler na Bíblia Viva. A Viva não tem aí não. Eu vou ler aqui, eu tenho ela, o mesmo texto, daqui a pouco eu leio na NVI, mas deixa eu ler na Bíblia Viva, o mesmo texto, só escuta, olha só. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul, diga amém, e pareceu um dia perfeito para a viagem, diga amém. Então eles levantaram a âncora e navegaram costeando bem perto de Creta, porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente. Amei essa frase. Quem que nunca passou por isso? O tempo mudou de repente. E um forte vento com a força de um furacão chamado Nordeste nos alcançou. Essa é a versão da Bíblia, a Bíblia Nova, Nova Bíblia Viva. Agora olha como está na NVI. Esse eu tenho aqui, eu vou colocar no telão. Versículo 14, 27, 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, grife essa expressão agora, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Cessamos as manobras, ficamos à deriva. Vamos de novo? Cessamos as manobras, ficamos. Deixa eu te falar com causa própria. Vocês sabem que eu passei um tempo fora do país, em um lugar de muitos furacões, e já peguei furacão no sul da Flórida. Agora, de hoje para amanhã, está para chegar mais um lá, chamado Isaías. Eu não sei se vocês têm acompanhado notícias, mas eles nomeiam furacões. E algum engraçadinho diz que furacão perigoso era só aquele que tivesse nome de mulher. Vê se tem gente que é engraçadinho, né, irmão? Tipo Katrina, que passou um lá que destruiu muita coisa. Mas teve um que eu peguei chamado Mateus, lá o Matthew Mateus. Meu Deus, que furacão. Gente, é difícil falar, parece cena de filme. Parece cena de filme. Você não encontra comida, você não encontra combustível, a cidade fica deserta,
As pessoas colocam o que eles chamam de plywood, madeira compensado nas casas, nas janelas, nas portas. Parece uma cidade fantasma. As pessoas brigam por causa de comida no mercado, geradores, tudo desaparece. E todo mundo sai, migra. Viagens que seriam de 1 hora, viram viagens de 5, 6 horas, para sair do local de onde eles preveem que o furacão vai passar. Quando ele chega, e um desses chegou, categoria 4, que vai até 5. Um desses chegou, que eu peguei categoria, estava de 4 para 5. Tinha gente me ligando e falava assim: pastor, pelo amor de Deus, você tem que sair. Gente, tinha mesmo que chorava: pastor, você vai morrer, pastor. Eu falei: querido, calma, fique em paz. Mas eu também não tinha realmente a ideia, a noção do que o negócio era. Gente, eles entram na televisão, você pode estar assistindo, seu celular toca, dispara, cheio de alarme, corneta na cidade, porque tudo é feito para isso, porque já é uma coisa que normalmente acontece. Você sabe, apavora, entra, você pode estar assistindo qualquer coisa, warning, você tem que desocupar, procure um shelter, procure um abrigo, corre, você tem que correr, você tem que se... E aí eu estava lendo esse texto e pensando: Deus, o que a gente pode fazer quando a estação é a de furacão? Porque qual que é o problema do furacão? Furacão é um vento sem, não tem direção esse negócio, irmão. Do jeito que bate, leva você para lá, para cá, para cá. Não é aquele vento direcionado, estamos caminhando. Não é vento para navegar. Furacão é vento para destruir. O negócio é tão sério que, se você pensa: pastor, eu estou numa fase da minha vida que o negócio está muito feio, muito feio, muito feio. O melhor que você pode fazer a frase é: cessar as manobras e procurar um abrigo. Fala para mim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Para onde você corre quando o tempo fecha? Tem gente que corre para o boteco, para os braços da amante. Para onde você corre quando o tempo fecha e não há o que ser feito, não tem manobra, não dá para navegar? Você precisa correr para os braços de Deus, os braços do Senhor. Quem está entendendo, diga amém, gente. Gente, eu quero orar por vocês por conta do nosso tempo, mas vamos fazer uma revisão rapidinho. Qual foi o primeiro obstáculo que a gente enfrenta, né? Mas a gente mencionou. Primeiro, os ventos contrários. Depois, a inatividade mata muita gente, né? É de matar. 3, os bons portos. É bom, e o problema de ser bom é exatamente esse: é tão bom que às vezes dá vontade de você não zarpar mais. E o quarto e último, o euroaquilão, é o furacão. O que eu faço? Fique firme. Agora deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Deus tem lá para você, um propósito para a sua vida. Você não pode se esquecer disso nem quando o tempo fechar, principalmente quando o tempo fechar. Existirão momentos em que, nesse texto, se você continuar lendo, nosso tempo não permite, o apóstolo Paulo chega a soltar uma frase muito forte. Ele diz: olha, nós perdemos a esperança de salvação. Há muitos dias já não aparecia mais sol nem estrelas. Quer dizer, era só trevas, não tinha uma luz. Você sabe o que é você enfrentar uma luta e os dias vão passando e você não vê uma luz? Eu já enfrentei momentos da minha vida, irmão, quando os meus pais partiram, eu vou te falar, foi muito difícil. Disse: meu Deus do céu, eu acho que agora não dá mais. Quando a gente tem, eu não estou falando de uma batalha qualquer, eu estou falando de uma situação em que você não tem o que fazer, a não ser se abrigar no Senhor e dizer: Senhor, me guarda, eu preciso passar por isso vivo. Se o Senhor não me proteger, Senhor, eu vou perder minha fé, vou desistir. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que o nosso Deus é fiel e justo para te guardar nesse euroaquilão. Eu não sei qual é a fase que você tem enfrentado, mas Deus é fiel e justo. Ele te guarda nesse furacão, e você vai chegar lá, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no coração. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui na igreja, por aqueles que estão em casa. Eu não sei qual é a fase, qual é o momento, qual é a guerra, qual é a luta.
Meu Deus, eu não me atrevo a nomear aqui o momento, a estação pela qual essa pessoa tem passado, mas eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor é Deus, meu Pai, está conosco quando os ventos são contrários. O Senhor é Deus, está conosco quando não há ventos, quando nada acontece. O Senhor é Deus, está conosco quando alcançamos bons portos. Quando Cristo venceu Satanás no deserto e foi alimentado, suprido pelos anjos, ali ele encontrou um bom porto, mas esse não era o destino final, não era o lado do Pai para ele, não era a missão completa. Tinha uma cruz, havia uma cruz para ser vencida, a morte e o inferno precisavam ser derrotados. E obrigado, Jesus, por não ter parado nos bons portos. Obrigado, Jesus, por não ter parado o ministério, Senhor, em momentos de comodidade. E o Senhor foi até o fim e alcançou o lado do Pai, como o apóstolo Paulo também pôde dizer: combati o bom combate, eu guardei a minha fé, acabei a minha carreira, eu cumpri, eu cheguei lá. Lutas, ventos contrários, tufões, furacões, e é verdade, bons portos, momentos de graça, momentos de abastecimento, mas eu cumpri a minha carreira, cheguei a Roma e testemunhei. Aleluia. Dá-nos força para cumprir o nosso propósito. Diga: Senhor Jesus, dá-me força para alcançar o que o Senhor tem para a minha vida, para não desistir. Me guarda, Jesus, e me livra todos os dias da minha vida. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece. Aleluia. Diga glória a Deus, gente. Quem vai chegar lá, amém ou não amém? Vem o vento que vier, nós não vamos parar. Rapidamente, querido, você que está aqui na igreja, os obreiros vão passar os envelopes de dízimo, de oferta. Pessoal que está em casa, deixa eu falar com você. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, saiba que nós estamos na Igreja da Graça de Deus, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Esse aqui é o bairro do CPA 4. E você é bem-vindo. Meu nome é William Sodré. Se você está aqui por perto, você é bem-vindo aqui na nossa igreja. Agora, se você já é membro da nossa igreja, claro, você é mais bem-vindo ainda, né? Aí você já conhece aqui a nossa igreja, faz parte da nossa família. Você pode continuar ajudando também a obra de Deus, tá? Você pode passar por aqui e deixar a sua contribuição pessoalmente, que a igreja está aberta. Todo domingo nós realizamos 4 cultos, pelo menos por enquanto: 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. De novo, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. Escolha o melhor horário e venha adorar a Deus conosco todo domingo aqui na casa do Senhor. Agora, se você é um dizimista, um ofertante, você também pode colaborar, ajudar online. Você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a sua transferência para as contas que aqui, para o pessoal que está na igreja, as contas estão aparecendo aqui no telão. Para vocês que estão assistindo em casa, na descrição do post nós temos aí os bancos, as contas. Escolha o melhor banco para você, faça o seu depósito, a transferência, a sua ajuda. Só não esqueça de nos enviar o comprovante para o nosso controle, para o nosso balanço interno, tá bom? Manda para esse zap aqui o comprovante, que é o 65 é o DDD de Cuiabá, Mato Grosso, 65, e aí vem o zap, 992552568, 992552568, e que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pessoal que está aqui na igreja, dá uma passeada aqui para a gente abençoar eles agora. Levanta a mão assim para a gente mandar uma bênção para quem está em casa, tá? Pai, em nome de Jesus, nós enviamos uma bênção para aqueles que estão em casa, acompanhando, meu Deus, essa transmissão. Sejam todos abençoados, em nome de Cristo, liberados para crescer, liberados para prosperar. Em nome de Jesus, é a bênção que esta igreja ministra sobre a vida de cada um de vocês. Os que creem, digam amém, e vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia. Deus abençoe o pessoal de casa.